Gostaria de estar agradecendo, pela oportunidade de trazer a palavra, a responsabilidade, nesse domingo, o culto da família. Agradecer ao meu pai, meu pastor, pela confiança, a minha família, meu esposo e todos os irmãos aqui presentes. Eu estar hoje aqui é um cumprimento de uma promessa na minha vida, Então eu sou muito grata a Deus por isso. E ainda mais com 90% da minha família presente, servindo a Deus comigo aqui. E eu creio que em 2025 esses 10% que faltam vão estar aqui conosco também, em nome de Jesus. Graças à oração, hoje já foi confirmada essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que graças à oração do meu pai, que orou por mim, hoje eu estou aqui. Orou pelo meu irmão e por toda a minha família, por vocês. Graças à oração, hoje está concretizando aí essa promessa em minha vida. Então eu quero já deixar para os irmãos que não há nada impossível para Deus. Se você entrou aqui com alguma causa impossível, se você entrou aqui com algo no seu coração, não desista de orar pelos seus, não desista de orar para aquela pessoa que você olha hoje, que você vê um cenário que não é favorável, mas não desista de orar, amém? Abra suas Bíblias, primeiramente no Evangelho de Mateus 7 e depois no livro de Isaías 58. Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Amém? Amém. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênção aos que lhe pedirem? Isaías 58, do 1 ao 3, vou ler para não tomar tempo. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Amém? Podeis assentar. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: aquele que pede, recebe. E esses dois textos que eu li são dois textos antagônicos, dois textos que se diferem um do outro. Mateus 7 diz que aquele que pede, recebe. E Isaías 58 está falando de um povo que está pedindo, está jejuando, está clamando e Deus não está atendendo as suas orações. Todos nós aqui presentes já pedimos algo para Deus. E como que se pede algo para Deus? Através da oração, A oração foi o meio que Deus deixou para que nós pudéssemos falar com Ele. Então é errado a gente ficar pedindo algo para Deus? Não. É quando nós pedimos algo para Deus, nós mostramos o quão dependente nós somos dele. Nós reconhecemos que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós reconhecemos a nossa incapacidade. Então, quando nós precisamos de algo, nós devemos sim apresentar para Deus, pedir para Deus. Esse texto de Mateus 7, Jesus está ensinando aos discípulos, está falando sobre a oração. E ali ele vai dar um exemplo de um pai com o filho. Ali ele vai mostrar que quando um filho pede algo bom para o seu pai, ele vai receber algo bom. Se ele pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Aí ele diz: se vós
nossos amigos, a quem nós amamos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Deus, Ele só não quer dar coisas boas. Ele está pronto sempre para nos abençoar. Diz: pedir que será dado, buscar e achareis. Nós oramos para Deus e pedimos algo, e aí Ele pega e fala assim: meu filho, eu vou te dar, eu vou te abençoar, mas nós precisamos buscar. Porque muitas vezes milagres, bênçãos que a gente pede para Deus, elas são instantâneas, mas tem vezes que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar. Exemplo, alguém me pede: Aline, você me empresta tal coisa? Eu falo: empresto. Passa lá em casa, lá, deixar separado e busca lá. Aí você me responde: ah não, você mora muito longe, traz você pra mim. Aí eu vou falar: ah tá, fica esperando aí. E é assim que a gente faz com Deus. A gente pede, Ele quer nos abençoar, mas nós não estamos dispostos a buscar. É verdade. A gente pede a cura. Tem vezes que ela é instantânea, mas tem vezes que a gente precisa buscar. Aí Deus fala: minha filha, vá atrás do tratamento. Vai descansar, vai tomar um remédio, vai na consulta. E depois de todo esse processo eu vou te curar. A gente pede um serviço. Deus fala: eu vou te abrir as portas, mas entregue o currículo, se prepare para a entrevista. Faça a sua parte, eu vou abrir a porta para você. Pedir é através da oração. Buscar é a nossa atitude. E bater é nós não desistirmos, é nós insistir até a porta ser aberta, até a nossa bênção ser alcançada. Quando nós pedimos e não recebemos, ou a gente pede e uma vez só e fala assim: ah, Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente, Ele sabe tudo que eu quero, eu não preciso ficar todo dia pedindo, todo dia falando para Ele a mesma coisa. Mas sabe o que Deus quer? Ele deixa esse exemplo: relacionamento, pai e filho. A gente não chega nos nossos pais só para pedir. A gente não tem um relacionamento, a gente não conversa, a gente não dá amor para Ele, a gente não confessa algumas coisas que a gente fez. E também, se a gente precisa de algo, a gente pede. Esse exemplo que Deus deixou é para a gente ter esse relacionamento com Ele. É para a gente estar tendo uma vida de oração. Mas não uma vida de petições, porque muitas vezes a gente apresenta lista de petições para Deus. E Ele quer uma vida de intimidade, de oração. Ele quer reconhecer a nossa voz e atender também os nossos desejos e os nossos pedidos. Em Lucas 18, Ele vai nos falar sobre orar sempre e nunca desfalecer. E ali Ele vai estar dando exemplo da viúva e do juiz iníquo. Essa parábola bem conhecida, que diz que a viúva procura o juiz para agir na sua causa. E era um juiz iníquo, um juiz ruim, um juiz que não ligava para ninguém, não se comovia com nada. E essa viúva, ela não desiste. E a Bíblia diz que durante um bom tempo ela vai atrás do juiz e ele não age na sua causa. Mas, mediante a sua insistência, ele age na sua causa e da causa ganha. E é assim que nós temos que ser com Deus. Enquanto Ele não der a causa ganha, nós não devemos desistir. Nós não sabemos quanto tempo essa viúva ficou insistindo com o juiz. No livro de 2 Reis 20, ele vai contar a história do rei Ezequias. E ali ele estava doente, e Jesus, Deus fala para o profeta Isaías, vai lá e fala para ele que essa doença é para a morte. Arruma a sua casa que essa doença é para a morte. Já pensou ouvir esse decreto? E o rei Ezequias, ele não aceita aquilo. Ele vai fazer o quê? Orar. Ele vai falar com Deus e vai falar: Deus, lembra do teu servo, lembra que eu andei reto, lembra de tudo que eu fiz. E Deus vai agir. E Deus vai dar mais 15 anos de vida para ele. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Até no decreto de morte, Deus muda. Até naquele decreto não favorável, aquele resultado não favorável, Deus muda. Mas sabe o que Ezequias tinha? Relacionamento. Quando ele orou, ele falou: Senhor, lembra. Nós podemos
desista, não pare até você alcançar seus objetivos. Aleluia. Quantas coisas nós começamos com aquele ímpeto e depois desistimos? Nós estamos em dezembro. Quantos planos em janeiro nós não tínhamos? Aquela lista, aquela alegria, aquela euforia. Eu mesmo, eu vou emagrecer, eu vou estudar mais, vou ler mais a Bíblia, vou malhar. Nem comecei a malhar, gente, durou um mês. Então a gente pede, mas a gente precisa buscar. A gente precisa buscar, a gente precisa fazer a nossa parte, porque o impossível Deus faz, mas o possível é conosco. É verdade. Todos nós, sem exceções, já pedimos coisas e recebemos. A maioria das coisas que a gente pede para Deus, Ele nos dá. Mas também todos nós já pedimos coisas e não recebemos. E por que nós não recebemos se a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe? Ele não dá o prazo. A gente não recebe porque a gente desiste. A gente para de pedir. Aquele seu projeto, aqueles seus sonhos, aquele seu desejo lá no passado, você continua pedindo até hoje? Que você não conseguiu? Ou você fala, Deus não quer, a vontade dele, Ele sabe todas as coisas, não deu até hoje. Eu tenho alguns desejos que eu joguei na gavetinha e falei, acho que não é pra mim. A gente não faz isso, mas a gente tem que bater. Deus fala não, tem coisas que a gente pede que Deus fala não. Se Ele falar não, não é pra nós. Mas enquanto Ele não falar não, a gente tem que persistir. Você continua pedindo até hoje? Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Hebreus 10,38 diz, o justo viverá pela fé. Nós temos que pedir, mas nós temos que acreditar. Porque se a gente pede sem acreditar, também nós não vamos conseguir. Porque muitas coisas a gente pede, nós sabemos que Deus é um Deus impossível, é um Deus que faz todas as coisas, mas quando é para nós a gente fala, mas será que Ele quer? Eu sei que Ele pode, mas será que Ele quer? Entra a dúvida. E é nessa dúvida que a gente perde a nossa bênção. Romanos 12,12 ele vai dizer assim, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Nós temos que ser pacientes enquanto estamos na prova, nos alegrarmos na esperança que Deus vai nos abençoar e perseverarmos orando, para que nós tenhamos força. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se meu pai tivesse desistido de orar por mim, há 4 anos atrás, mais ou menos, depois da pandemia, quando ele viu o cenário, como ele mesmo gosta de falar, de samba, de roupas curtas, de bebida, era um cenário desfavorável. Eu não estaria aqui hoje. Eu, quando eu estava no mundão, eu nunca fiz nada assim, aquele testemunho mirabolante, não usei droga, não roubei, não bati em ninguém. Então eu estava ali achando que ia ser salva, porque era boa. Eu sempre fui uma boa filha, trabalhadora, só estava ali, bebendinha, sambandinha. Só isso. Mas a oração transforma. Aleluia. Ele muda o nosso coração, depois ele muda as nossas vestes, nossas amizades, nosso jeito de falar. A oração transforma. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você pode me dizer assim, Aline, mas eu estava pedindo por algo e não tem mais como eu conseguir, um emprego que já passou, um relacionamento. Sabe o que é? Você poderia estar pedindo pedra, achando que era bom. Às vezes nós pedimos coisas para Deus achando que são coisas boas e Ele não nos dá, não porque Ele é mau, mas porque é algo que seria ruim para nós. Às vezes você pediu a cura de alguém, como nós pedimos do irmão Gilson, e ele morreu. Mas se a gente orou, como minha mãe fez, se a gente apresentou Jesus para ele foi salvo. O nosso objetivo não é a salvação. Nós não sabemos o nosso tempo aqui na terra. Nós só devemos orar. A nossa parte é orar, é ter fé, porque a vontade de Deus, como já foi dito aqui, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E Ele é bom e Ele só quer nos dar coisas boas. Como meu tempo está acabando, tem outro cenário. Isaías 58.
Deus não atende os nossos pedidos por causa das nossas transgressões. Isaías 58, ele vai estar falando que Deus fala para esse profeta Isaías para ele anunciar o pecado, as transgressões do povo de Israel. Era um povo devoto, um povo religioso, um povo dedicado, um povo que servia a Deus, mas eles estavam buscando a Deus pelo que ele podia oferecer, não pelo que ele era. Eles estavam buscando Deus pelo favor de Deus para eles, não pela adoração, por tudo que Deus é. E eles ainda questionavam: Deus, nós estamos jejuando, estamos te servindo e você não escuta as nossas orações? Deus, ele não recebe uma adoração que não seja verdadeira, que seja com outros interesses, porque ele conhece e esquadrinha o nosso coração. Aqui no versículo 1 ao 11, ele vai estar falando assim: primeiro ele manda o profeta Isaías estar anunciando os pecados do povo. Aí depois ele fala assim: é um povo que me adora todo dia, é um povo que tem prazer na minha palavra, é um povo que me busca, mas é um povo que me desobedece e comete pecados. Que povo é esse? Povo crente. O povo gosta da minha palavra, o povo está no culto, o povo ora, o povo lê a Bíblia, o povo canta, o povo prega, mas ele não vive o que ele fala. Eita. É um povo que está na igreja, mas na casa dele, no serviço dele, ele age de outra forma. E eles ainda perguntam: que adianta eu jejuar se você não me nota? Que adianta eu passar fome se você não vê? Aí Jesus responde: você jejua, mas no mesmo dia que você jejua, você busca o seu próprio interesse? Você não tem compaixão pelo seu irmão? Você explora os seus empregados? Você acha que o jejum que me agrada é que você ande cabisbaixo, com roupas de pano de saco, passe cinzas pelo corpo, que mostre uma humilhação, uma humildade, mas o seu coração está de outra forma? Você me desobedece. No dia do jejum vocês brigam, vocês têm rixas, vocês até se agridem. Se vocês verem aqui, vai estar falando isso. É assim que eu vou estar recebendo a oração de vocês. E quando vocês não mudarem, eu não vou receber a sua oração. Sabe qual é o jejum que me agrada? É que mude o seu coração, é que você ame o seu próximo, é que você não explore o seu empregado, é que você dê de comer ao faminto, reparta a sua comida, que você ajude o desabrigado, é que você ajude o seu parente. Aqui vai dizer: ajude o seu parente, porque a gente às vezes quer tanto ajudar os outros, mas os nossos parentes a gente tem rixas, a gente não quer ajudar eles, e a nossa oração não vai ser recebida dessa maneira. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ele diz assim: quer que a sua oração seja ouvida? Mude. Comece a ter compaixão com o próximo, ame o seu irmão, ajude. Tire o dedo acusador, não seja um religioso externo, mas seja um coração mudado e transformado. E quando vocês fizerem isso, eu fizer isso, toda a escuridão que abrange o seu caminho brilhará como a luz do meio-dia. Diz que você será como um jardim regado. Sabe o que é um jardim regado? Um jardim florido, um jardim cheio de vida. Diz que você será como uma fonte que a água nunca para, águas abundantes, bênçãos sobre bênçãos, bênçãos a todo momento. E aí, voltando a Mateus 7, você vai pedir e ele vai te dar. Aleluia. Você vai buscar, você vai achar, você vai bater e a porta será aberta. Então a palavra nessa noite é para nós nos analisarmos. Por que será que nós não estamos recebendo aquilo que a gente pede? Será que a gente está insistindo? A gente está orando? A gente está batendo na porta para ela ser aberta? Ou será que tem algo que está impedindo de Deus ouvir as nossas orações? Algo que ainda precisa ser mudado no nosso coração, porque Deus está disposto a nos abençoar. A palavra dele não mente. Se ele diz que quem pede recebe, ele está disposto a nos abençoar. Mas as nossas transgressões separam nós de Deus. Então que a gente possa estar meditando se tem algo, às vezes é uma coisinha assim mínima, que está impedindo da nossa oração chegar até Ele, a nossa adoração chegar até Ele. O irmão José, o cooperador José, vai estar louvando um hino. E enquanto ele louvar esse hino, medite no seu coração se tem algo que precisa ser
transformado, se tem algo que precisa ser mudado, para que Deus rompa toda a barreira, tudo que está impedindo dos seus pedidos chegar a Deus, e para que nesse próximo ano que se inicia, as bênçãos venham a ser chuvejantes em sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor esta noite. Sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora seu amanhã parece incerto. O que tens fazer agora é lavar as redes e parar? Eu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas estava descendo muito pra pegar do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado, e depois do mundo ele chama para voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do mundo você vai ver, depois do mundo ele vai com você. Depois do mundo se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do mundo você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse mundo, Jesus vai surpreender nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você for feliz. O que até agora não deu certo, se prepara pro milagre que acabou de começar. Vai ouvir, vai ver Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o mundo terminar. Depois